Shalom, meus queridos, shalom, meus irmãos, meus amigos, minhas ovelhas, povo abençoado de Deus. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus caminhos, hoje e sempre. Onde você estiver neste momento, seja alcançado, alcançada pela benevolência do nosso Deus. Nosso Deus é forte, poderoso e fiel. Ele resolve as nossas causas. Ele resolve os nossos problemas. Portanto, tenha fé. Acredite, o sobrenatural, ele vai acontecer. Amém? Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. A sua palavra não muda. Portanto, acredite, tenha certeza no coração de que o Senhor está contigo e, se o Senhor é contigo, com certeza a bênção chegará. Diga glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos e minhas ovelhas, olha, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Exército de Oração. E nós estamos acompanhando a cada dia palavras poderosas. Nós estamos no propósito recordando a palavra de Deus. Mensagens poderosas, mensagens impactantes que nós estamos ouvindo a cada dia. Começamos há 2 dias atrás. E eu creio que neste terceiro dia o Senhor, ele vai te abençoar também de forma grandiosa. Olha, você vai receber mais uma palavra, lembrando a todos os irmãos e esclarecendo que essas mensagens, elas são mensagens de anos atrás, tá bom? São mensagens de anos atrás. Portanto, essas mensagens, elas, a qualidade da imagem, do som, não é a qualidade de agora, tá bom? Só para você ficar ciente. Então, se você notar alguma diferença, seja na imagem, no som, mas dá para assistir, dá para ouvir tranquilamente. Só que você vai notar a diferença. Por quê? Porque foi feito com os recursos da época, ok? Mas nada que atrapalhe o entendimento da palavra de Deus, ok? Então, ouça atentamente, e nós estamos assim trazendo esses arquivos pessoais, tá? São arquivos que eu tenho guardado e, claro, senti no coração de compartilhar com vocês. E nós estamos compartilhando, está sendo uma bênção, os irmãos estão sendo alcançados pela poderosa palavra do Senhor. Então, não vamos deixar guardados esses arquivos. Vamos pegá-los e vamos compartilhar com todos os irmãos e amigos. Está sendo para a nossa edificação. Está sendo usado ou estão sendo usados justamente para a nossa edificação espiritual. Quando você para ouvir a palavra, você recebe o alimento e a tua alma é fortalecida. Diga glória a Deus. Portanto, queridos, a partir desse momento, você vai receber essa palavra. Lembrando também que após a mensagem, eu retorno realizando a oração da fé, juntamente com vocês. Então nós vamos ouvir a palavra, em seguida vamos falar com Deus em oração. Amém? Então, pense agora em Deus, concentre seu pensamento no Senhor, para tudo e ouça a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Até já. Shalom. Juízes 6, versículo 25. Aqui fala: Gideão destrói o altar de Baal. Olha aí. Antes de Elias ter lá a sua batalha com Baal,
os profetas de Baal, na verdade, Elias ele enfrentou os profetas, ele desafiou os profetas. Mas no caso de Gideão, o caso era outro. O problema também era Baal, que era esse Deus que era adorado por muitos. Mas olha o que aconteceu no versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, olha aí, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de quem? De teu pai. Está vendo? O altar de Baal pertencia ao pai de Gideão. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Então Gideão, queridos, recebe de Deus uma ordem, uma instrução, que era destruir aquele altar de Baal, destruir aquela imagem que havia naquele lugar, o poste ídolo, e com aquela madeira, a madeira que fazia aquela imagem, ele colocasse ali para queimar, para ser lenha, justamente para queimar o holocausto do boi que Deus pediu que ele fizesse. Então aquilo que você desmanchar, aquela imagem, aquela idolatria, aquilo vai servir de lenha. Você vai queimar essa idolatria, você vai queimar esse ídolo, na verdade, você vai queimar, e vai oferecer o boi, o segundo boi, ele diz aqui, oferecerás em holocausto. Aí o versículo 27 diz que Gideão, ele ficou temendo ao pai, temendo fazer aquilo durante o dia, para que as pessoas pudessem perceber o que ele estava fazendo. Ele fez à noite. Quando chegou a noite, estava todo mundo dentro das suas habitações, ele foi lá e agiu. E olha o que diz o 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado, o altar que Deus mandou Gideão levantar. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Você vê que aqueles homens, eles ficaram indignados com o filho de Joás, Gideão, porque Gideão tomou aquela atitude de quebrar, de destruir o altar de Baal e o poste ídolo.
Então aquilo era uma afronta para aquele povo que idolatrava Baal, eram adoradores de Baal. E o pai de Gideão, ele também cultuava. Você vê que pertencia ao pai de Gideão, a Bíblia diz. Só que o pai de Gideão, ele tinha aquilo, mas na verdade o coração dele não estava voltado para aquelas coisas. Ele tinha, ele possuía, a Bíblia diz que era dele o altar de Baal, era dele, mas ele não era aquela pessoa idólatra como estes outros homens que ficaram indignados, querendo até matar Gideão, porque Gideão quebrou esse altar. Tanto, queridos, que a Bíblia diz aqui, observe bem, versículo 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, olha o que ele diz: se é Deus, quer dizer, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, quer dizer, que ele venha tomar as dores. Se ele é Deus, que ele tome uma atitude, como vocês estão dizendo que ele é Deus, pois derribaram o seu altar. Então Joás disse: se vocês estão contendendo por causa disso, se vocês querem defendê-lo, então que vocês façam, porque eu não estou nem aí, em outras palavras. Se ele é Deus, que ele mesmo venha tomar as suas dores, porque derrubaram o seu altar, mexeram com aquilo que era dele. Então que ele tome a frente e resolva esse problema. O 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Amém, queridos? Amém. 33. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram, não é isso? E se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Isso é importante. Veja que é importante, porque a Bíblia diz que os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vieram contra Gideão, se acamparam ali no vale onde Gideão se encontrava, se acamparam ali para atacar Gideão, revoltados contra Gideão. Agora o alvo era Gideão. Mas a Bíblia diz que Deus fez o quê? Revestiu a quem? Gideão. Revestiu a Gideão. É importante estarmos revestidos. Você lembra lá como diz a Bíblia em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, lembra que está escrito? Revestivos de toda a armadura de Deus. Olha como é importante estar revestido com a armadura de Deus. E ele diz, para que você possa estar firme no dia mau, para que você possa estar firme no dia mau, o dia que o problema chega, o dia que você é atacado pelo adversário. Então, se você tem a armadura de Deus, naturalmente você não vai sofrer nenhum dano, porque o inimigo não vai encontrar essa brecha. Você tem sobre si a armadura de Deus, é a armadura do cristão. A armadura nossa não é a Bíblia em si,
como muitos pensam, a espada do cristão, e a pessoa acha que por estar com a Bíblia debaixo do braço está protegida, faz da Bíblia um amuleto da sorte. Eu estou com a Bíblia, então nada vai acontecer comigo, porque eu ando com a Bíblia. Não é por aí. O que mais importa não é a letra, não é o papel, o material. É você trazer isso aqui, tirar do papel e colocar em prática. Está em você o que você lê e o que você ouve. Se você traz para você isso, aí sim você está protegido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, Gideão foi revestido. Deus percebeu que o que os inimigos estavam preparando, essa emboscada, era difícil para Gideão. Era uma coisa complicada para ele. Porque há momentos que nós somos cercados pelo inimigo, cercados de problemas, que simplesmente você olha e diz: e agora? Como é que eu vou escapar dessa? Mas quando Deus vem sobre a tua vida, Ele traz o refrigério, Ele traz a paz, Ele traz a tranquilidade, a calma. Ele pega você nos braços, você se sente nos braços de Deus, sabendo que Deus está conduzindo a sua vida e que verdadeiramente você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir. Mas não é porque você é sábio, inteligente, né? Tem habilidade para poder lidar com aquilo, não. Mas é porque você está revestido da armadura de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo. É Ele quem te conduz, é Ele quem te leva à vitória. Então Gideão, a Bíblia diz aqui que ele foi revestido. Veja aí no versículo 34. Então o Espírito do Senhor, está escrito, está vendo? Espírito do Senhor, é maiúsculo, está aí. É o Espírito Santo, irmãos. É o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Olha só, revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Os abiesritas, os que moravam ali, estavam do lado de Gideão. Começou a juntar gente para Gideão. Gente foi chegando para estar com ele também na batalha. Assim como os amalequitas, os midianitas e os povos do Oriente estavam juntos contra Gideão, Gideão começou também a trazer gente para ele. Começou a juntar muita gente. Olha o que diz a Bíblia. Continuando. O versículo 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Está vendo? Enviou ainda mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então veja que Gideão, ele foi trazendo povos para o seu exército. Ele foi fortalecendo o seu exército, porque Gideão sabia que o inimigo, você lembra qual era a quantidade do inimigo? Você lembra quando a gente leu semana passada? Eles eram como gafanhotos que não tinha condições de contar. Era impossível contar a quantidade de inimigos que havia naquele lugar. Então Gideão, ele foi juntando também, foi se fortalecendo, foi convidando o povo de Naftali, como diz aí, não sei se na sua está Naftali, a minha é Naftali. Aí tem Zebulon, olha aí, povo de Zebulon, Azer. A Bíblia diz que ele mandou também para a tribo de Manassés. Então ele foi convocando muitas pessoas para si, para ele se fortalecer também, porque Gideão, ele estava preocupado. Por isso que ele questionou a Deus: como é que eu vou livrar
Israel das mãos dos midianitas. Com o que eu vou livrar? Então ele começou a chamar gente, porque Gideão tinha a ideia de que quanto mais pessoas, mais forte estarei. Mais forte estarei. Quanto mais gente se juntar a mim, mais eu estou fortalecido. Só que, querido e querida, a força que Gideão precisava já estava com ele, que era o quê? O Espírito do Senhor. A força que ele necessitava era essa. Não era a multidão que ia dar vitória para Gideão. Por isso que o Senhor disse antes: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem. Já que eu estou contigo. A partir do momento que o Espírito do Senhor está dentro de Gideão, Deus está com Gideão. A partir do momento que o Espírito Santo está em você, Deus está em você. E se Deus está em você, é certo que você vencerá a batalha. Diga: eu vencerei a batalha. Aí ele diz aqui, ó, continuando por favor, o versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar, se, olha o se aí. Gideão não era fácil. Gideão, ele podia ter dito aqui: já que o Senhor vai me livrar, não é, dos midianitas. Mas veja que ele diz: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Está vendo? Então, o que Gideão ele queria de Deus era uma prova. Eu quero uma resposta, eu quero um sinal, eu quero ter a certeza. E para eu ter a certeza, vamos fazer aqui um negócio. Eu pego uma porção de lã, uma bola de algodão, e coloco lá no terreno, na eira. Vou deixar lá fora a noite toda. O orvalho vai cair e eu quero encontrar somente a lã ensopada e a terra seca. E a terra seca. Eu quero só que a lã esteja molhada. Aí sim eu vou acreditar que o Senhor vai me dar esse livramento. Aí a Bíblia diz, queridos, versículo 38: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Amém? Amém. Então quando ele espremeu, colocou a taça embaixo, que espremeu, encheu a taça de água do orvalho. Então aí está a prova de que Deus realmente vai te dar a vitória. Amém. Né? Não precisava chegar a esse ponto, mas Deus ele conhece o coração de cada um. Ninguém é igual a ninguém, você nunca vai ser igual a ninguém. Às vezes nós nos espelhamos, queremos ser igual a fulano, não é? Eu queria ser como um Beltrano, mas ninguém vai ser igual a ninguém. Você pode ter alguma coisa de fulano, pode herdar alguma coisa, mas nunca vai ser igual. Então Deus conhece o coração de cada um, sabe quando você crê, quando você não crê, quando você tem certeza, quando você tem dúvida. Deus sabe de tudo. E Deus conhecia o coração de Gideão. Deus conhecia o coração dele. Não precisava Gideão fazer tudo isso. Deus já tinha falado. Deus já tinha provado para ele que era ele mesmo que estava falando, quando lá atrás, lembra? Que Gideão falou assim: olha, se é o Senhor mesmo que está falando, fica aqui que eu vou trazer a minha oferta, vou colocar aqui e tal. Então quando ele colocou, lembra? Colocou a carne, e o anjo mandou derramar o caldo, e o anjo foi lá, tocou com o cajado, a penha pegou fogo. Aquilo já foi uma prova de que Deus era com ele.
E então ele teve a certeza, ele até ficou espantado. E agora? Eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus falou: não temas, que você não vai morrer. Quer dizer, estava tudo resolvido. Mas Gideão ainda assim tinha dúvida. Ainda fez outro, né? Ainda fez um desafio. Ainda quis questionar a Deus, quis pedir prova a Deus. Então às vezes nós temos a certeza que Deus é conosco, mas mesmo assim ainda há dentro de nós uma insegurança para resolver isso, resolver aquilo, enfrentar isso, enfrentar aquilo. Nós não podemos agir dessa forma, ou cremos ou não cremos. E aí Gideão fez essa prova com Deus, e Deus provou que era com ele. 39, disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Quer dizer, vamos inverter agora. A lã lá fora a noite toda, de manhãzinha eu quero encontrar ela seca e a terra molhada. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então veja que Deus ele foi paciente com Gideão. Deus poderia falar com ele de uma forma mais, dura. Qual é a tua, Gideão? Qual é a tua? Eu já provei para você que eu sou contigo e não vou provar mais. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita que eu estou contigo ou não acredita. Eu não vou ficar com esse joguinho, fazer isso, depois fazer aquilo. Eu já provei e pronto. Ou você acredita ou não. Mas Deus sabe trabalhar com cada um, não é? Deus ele olha para você e sabe da tua necessidade. E Deus sabia que Gideão precisava disso. Então Deus foi paciente, como Gideão mesmo pediu. Gideão estava vendo que ele estava passando o limite com Deus. Por isso que ele pediu: não acenda a tua ira contra mim, se eu pedir só mais uma vez. Ele já sabia que estava passando do limite. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fez, e Deus não ficou irado. Deus fez o que ele queria, para provar que era com ele. Aí diz, queridos, no versículo 1 do capítulo 7: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Entendeu isso aqui? Você vê que Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente com você, porque Gideão foi chamando, como eu disse, ele foi chamando povos para si, porque ele também queria ter muita gente como o inimigo tinha. Então ele não queria entrar nessa com pouca gente. Aí ele vai, levanta um grande exército. Você lembra quantos tinham no total? Mais 32 mil homens Gideão tinha. Veja bem, 32 mil homens com ele. Então Deus olhou e disse: Gideão, tem muita gente aí. Se eu der vitória para vocês com essa multidão contra os midianitas, o que vai acontecer? Israel vai dizer também: a gente venceu porque a gente tinha muita gente aqui, o nosso exército era grande, o nosso exército era numeroso para enfrentar os midianitas. Está vendo como foi importante convocar outros povos para estarem conosco? Então ele ia se gloriar, Israel ia se gloriar, dizendo: a nossa mão
nos deu a vitória. E Deus não queria isso. Deus queria que o nome dele fosse glorificado, ou seja, que o impossível se tornasse possível. Por isso que Deus falou, tem muita gente aí para eu dar vitória. Eu quero dar vitória, mas com pouca gente. Eu quero mostrar para os inimigos que eu não dependo de números para vencer uma batalha. Deus fazer com Davi, né? Exatamente, com Davi. Porque se a gente for analisar na Bíblia, vamos encontrar heróis que enfrentaram muitos ou enfrentaram gigantes. Só que você vê que Davi, como Douglas falou, Davi, quando ele foi para a batalha, ele não foi confiando nele. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então por isso que Davi venceu, porque Deus estava com ele. Então toda vez que você vai para uma batalha, sabendo que você está indo em nome do Senhor, você coloca Deus na frente, com certeza a vitória é sua. Diga, eu creio em nome de Jesus. Tem que colocar Deus na frente, irmãos. Nunca confie em você mesmo, na sua sabedoria. Nunca confie no seu braço. Maldito o homem que confia no homem, em si próprio. Esse é maldito, a Bíblia diz. Você tem que confiar em Deus. E aqui, olha só o 3. Deus falando para Gideão: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Entendeu? Então, de 32.000, 22.000 eram o quê? Tímidos e medrosos. Olha aí, tímidos e medrosos. Então Gideão foi logo dizendo, porque Deus falou: olha pessoal, o negócio é o seguinte, está lá aquela multidão na frente dele, pesado, vai ser pesado, cabeça vai rolar, sangue vai ser derramado, entendeu? O negócio vai pegar fogo. Então você que é medroso, você que é tímido, porque Deus não é com aquele que é medroso, Deus não é com aquele que é tímido, covarde. Deus é com aquele que é ousado, determinado, valente, sabe, que está disposto a enfrentar. Não aquele que fica com medo, fica tímido diante de uma situação. Então Deus falou: olha, quem for tímido e covarde, manda voltar. E ele fez. Daí quando ele falou, está aquela multidão na frente dele, e ele disse: olha, quem for tímido e covarde, vem para o lado de cá. Quando Gideão está olhando ali, Gideão vê aquela multidão indo para lá, Gideão já fica preocupado, porque Gideão pensou que, falando isso, de repente uns 10, máximo 100, pudesse sair dali. Pois é. Mas aí Gideão, quando fala, que ele olha, ele se espanta, porque ele não imaginava que no meio de um exército tão grande, 32.000 homens, 22.000 eram medrosos e tímidos. Então aquilo trouxe uma preocupação para Gideão. Gideão olha agora, só tem 10.000 valentes, 10.000 valentes. Mas o problema é que às vezes a pessoa é até valente, ela é valente, mas tem algo que está faltando nela, e foi o que Deus viu. Dos 10.000, a Bíblia diz aqui, olha, versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Está vendo? Tem 10.000 aí, ainda é muita gente, Gideão. Faze-os descer às águas, porque eles estavam cansados e com sede, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo,
esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então veja que Gideão chega lá, no lago, e diz: gente, podem beber água à vontade. Então tinha aquele que se ajoelhava e se lambuzava todo de tanta sede. Tinha aquele que pegava a água e trazia até a boca, olhando para um lado e para o outro, vigiando. Então isso fez a diferença. Teve aquele que se lançou na água e não estava nem aí para o que estava ao redor. E outros traziam a água até a boca. E era esse que Deus queria, porque esse aí, além de ser valente, ele é prudente. Ele é prudente, ele vigia, ele está atento, ele não fica disperso. Então, esses aqui, estão trazendo a água até a boca, eles estão olhando para o lado. E aqueles outros não estavam vigiando, se lançaram, bebiam de qualquer jeito. Se o inimigo chegasse, não iam nem ver. Então disse Deus: pega esses 300 aí, separa, porque com eles que eu vou dar livramento a Israel. Agora imagina, 300 homens para enfrentar um exército que não tem nem condições de você contar. Era uma coisa absurda. Era coisa para o inimigo rir. O inimigo olhando 300 homens à sua frente, era como um pingo no oceano. É mesmo você pegar um pingo e jogar na praia. Um pingo, qual é a diferença que vai fazer? Nenhuma. Mas Deus é Deus. Não é? Então o inimigo olhava para os 300, com certeza menosprezavam, como o gigante fez com Davi. Quando olhou para Davi, aquele garoto com um pedaço de pau na mão, ele disse: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Não é? Eu vou arrancar a tua cabeça, etc, etc. Só que Gideão, aliás Davi, ele foi quem derrubou o gigante. O gigante não esperava. Os midianitas também não esperavam ser derrotados por 300 homens. Era impossível aos olhos dos homens. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, olha só, no versículo 8: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Estava lá embaixo. Ele aqui em cima estava para ver o acampamento dos midianitas. Você já enxergava o seu adversário de longe. Já dava para ver o adversário. Era hora de atacar, era hora de agir. Deus já falou que é contigo. Vai, que já deu tudo certo. Aí diz, no versículo 9: sucedeu que naquela mesma noite, olha aí, irmãos, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o quê? O entreguei nas tuas mãos. Olha aí. Então Deus está dizendo para Gideão, queridos: é hora de agir, Gideão. Vai, desce, porque eu já entreguei os midianitas em tuas mãos. Já deu tudo certo. Então Gideão, queridos, agora era só tomar posse da vitória.
era só colocar em prática o que Deus dissera. Mas a Bíblia diz aqui, no versículo 10, se ainda temes atacar, porque Deus conhece o coração de Gideão, Deus vê que Gideão ainda está com o pé atrás. Se ainda temes atacar, olha só, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam, olha só, cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Está vendo? Deus é Deus. Então os inimigos, os camelos eram como a areia da praia, inumerável. Você pegar aquela areia da praia e contar grão a grão, impossível. Então imagina quantos camelos, e os inimigos também, inumerável, irmãos. Era coisa absurda. Então é de compreender esse receio de Gideão, que é fácil falar, não é? Às vezes a gente diz assim, não, mas Deus é comigo. Sim, mas imagina, você está lá em cima e você olha um vale coberto de gente, um mar de gente, e você olhar para o seu exército, 300 homens, você fica olhando natural. O problema nosso é esse, a gente enxerga com os olhos naturais, até que você venha a entender a visão espiritual, demora um pouco, até cair a ficha espiritualmente falando, não é? Demora um pouco. Então você olha para si 300 e olha para o inimigo inumerável. Então é de assustar, mas nós temos que crer e dar crédito, na verdade, à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vale, irmãos. Se foi o Senhor que falou contigo, então você não tem que ficar questionando, não tem porquê. Não há porquê isso, porquê aquilo. É chegar e agir. Deus já falou, mas é natural do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Então Deus falou, olha, se você ainda teme, vai lá, escuta o que estão falando a teu respeito. Escuta. Depois que você escutar, aí você vai tomar a atitude certa. A Bíblia diz o 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodeava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, o outro que estava ouvindo o sonho: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Amém? Amém. Então imagina Gideão ouvindo aquilo. Gideão estava ali perto da tenda, colado ali, só ouvindo o que o camarada estava contando. E quando ele ouviu a revelação, a interpretação desse sonho que o outro falou, isso não é outra coisa a não ser Gideão, a espada de Gideão, porque Deus entregou os midianitas em suas mãos.
Então Gideão, quando ouviu aquilo, ele disse: então agora eu creio, agora eu tenho certeza que realmente o Senhor me deu essa vitória. Aí diz assim, queridos, olha o 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Aí ele adorou a Deus, ele, começou ali a glorificar ao Senhor, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Agora Gideão realmente creu, não é? Creu. Depois de tanto processo, depois de penha pegando fogo, lã molhada, lã seca, não é? E por aí vai, tanta prova, até chegar um sonho, a interpretação do sonho. Então Gideão agora creu. Tem gente que demora para acreditar, tem gente que leva um tempo para crer, e outros creem de cara. Então é isso que acontece, cada um tem sua maneira, cada um tem a sua fé, cada um tem sua intimidade com Deus. Você vê que Davi, quando chegou para enfrentar Golias, Davi não precisou esperar Deus falar com ele: olha, eu sou contigo, vai lá, enfrenta o gigante. Davi nem fez planos para enfrentar o gigante, foi de repente. De repente. Você lembra? Davi foi levar comida para os irmãos que estavam lá para guerrear contra os filisteus. Quando Davi chega lá com um queijinho, um pãozinho para dar aos irmãos, ele vê o povo correndo, todo mundo assustado. Ele diz: o que está acontecendo aqui? Ele disse: dá uma olhadinha ali. O rapaz falou para ele: dá uma olhadinha, o que vem subindo ali. Lá vem Golias, grandão, subindo a ladeira, todo cheio de armadura, espada na mão, lança, tudo. Então Davi diz: quem é este incircunciso filisteu que afronta o povo do Deus vivo? Quem é esse? Aí disseram: olha, o rei falou que quem derrubar ele vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ficar isento disso. Ele disse: então sou eu vou enfrentar esse camarada aí. Entendeu? Tinha sido ungido, recebeu o Espírito de Deus também, revestido de unção. A mesma coisa de Gideão. Veja que Gideão estava com o Espírito de Deus, mas ainda assim temia. Por isso que Deus falou: se ainda temes atacar. Mas Davi foi diferente. Então Davi já foi dizendo: eu vou enfrentar ele. Não precisou Deus ficar com muita conversa para Davi crer. Davi já era assim. Então veja a diferença de um para outro. E Davi foi lá e derrubou, como você sabe, o gigante. Agora aqui, olha o que diz, por gentileza. O versículo é o 16? Vamos lá. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Vocês vão fazer isso, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam
na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha só. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então veja, queridos, quando eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros, como Gideão tinha falado, o que foi que aconteceu? Deus entrou em ação. Você vê que Gideão, na verdade, não teve nem que, enfiar a espada em alguém. Naquele momento, a Bíblia diz aqui que um contra o outro, eles mesmos estavam se despedaçando. Deus fez com que o inimigo, pirasse naquela hora, e um enfiasse a espada no outro. Foi um matando o outro, os próprios inimigos se destruindo, diz aqui a Bíblia no versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor, está aqui, tornou a espada de um contra o outro. De um contra o outro. Deus fez isso, Deus agiu em favor do seu povo. Então veja como a Bíblia diz que a peleja não é nossa, mas é do nosso Deus. Quando você tem uma peleja, um problema, uma luta, uma batalha, uma guerra a enfrentar, a encarar, você tem que contar com Deus. Você tem que contar com Deus. Senhor, eu estou numa batalha, eu estou enfrentando um grande problema, eu estou numa luta muito grande. Qual é a sua luta perante Deus? Qual é a sua luta? Deus sabe que você está enfrentando talvez não só uma luta, 2, 3, 10, mas seja qual for a sua luta, seja qual for a sua batalha, se você tão somente colocar Deus na frente, se você pedir a Ele: Senhor, vai comigo nessa batalha, vai comigo, esteja à minha frente. Se você clamar a Deus com toda a sinceridade do seu coração, não é falar por falar, Senhor, toma a frente, não, é conversar mesmo com Ele. Porque às vezes a pessoa sai de casa: Senhor, toma a frente, em nome de Jesus, pronto, só isso. A pessoa não conversa com Deus direito, ela só pede assim, como se fosse qualquer coisa: fulano, vamos ali comigo, não é? A gente faz isso com um ser humano. Fulano, está fazendo o quê? Nada, vamos ali comigo. Aí bota o camarada dentro do carro, então vai a pé mesmo e vai. Agora, com Deus não pode ser assim. Você não é chamar Deus de qualquer jeito: Senhor, vamos ali comigo, vai na minha frente. Conversa com Ele, desabafa com Ele, conta para Ele a situação, mesmo que Ele saiba, porque Deus quer ouvir a sua voz. Se fosse assim, irmãos, a gente não precisava orar, falar com Deus. Falar para quê se Ele sabe de tudo? Deus já sabe, para que eu vou orar? Mas se Ele diz na palavra dele que temos que orar, que pedir, que clamar, então vamos fazer isso. Ele sabe de tudo realmente, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele gosta de ouvir o seu clamor, a sua petição. Então a nossa dependência, ela tem que ser colocada em prática através da oração. Eu mostro que dependo de Deus quando eu estou orando a Ele, quando eu estou pedindo a Ele, conversando com Ele. Então você
Você chega diante de Deus e desabafa. Fala tudo que tem que falar. Senhor, a minha situação é essa. E eu peço que o Senhor vá comigo. Que o Senhor me ajude. Porque o Senhor sabe que o caso é sério. A situação é séria. Eu não posso resolver. Não tenho como resolver. Igual a Josafá. Quando Josafá foi atacado lá pelos inimigos, que na verdade estava bem pertinho. Você lembra? O que foi que Josafá falou para Deus? Você lembra o que ele falou? Ele disse: olha, em nós não há força para encarar essa multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer para sair dessa, porque o inimigo está aqui pertinho. Já está aqui pertinho. Ele vai nos atacar e a gente não sabe como agir. A gente não sabe o que fazer, não temos saída. Mas Josafá disse: porém, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Foi isso que ele disse. Não sei o que fazer, não tenho força para encarar essa multidão, porém eu estou olhando para o Senhor. Estou olhando para ti. Quer dizer, estou confiando em ti. E aí Deus deu vitória. A fornalha, não é? Na cova dos leões, todos esses olhavam para Deus. E o livramento veio por conta dessa confiança. Então, querido, vá adiante. Não seja tímido, covarde, não fique aí pensativo. Será que vai dar certo? Não fica aí questionando. Tão somente acredite que Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Como Ele deu a Gideão. O Gideão saiu dali vitorioso. Se a gente for ler aqui, a gente vai ver muita coisa ainda aqui, irmãos. Muita coisa a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui matança, a gente vai ver aqui reis sendo destruídos, cabeças rolando, literalmente, porque arrancaram cabeça, se você for ler aí o capítulo 8, você vai ver lá na frente, cabeças que foram arrancadas, e eles apresentaram as cabeças, olha aqui ó, as cabeças dos inimigos, não todos, mas algumas cabeças, os principais. Então imagina, foi uma grande vitória que Deus deu a Gideão e a Israel. Agora Israel tinha que reconhecer o amor de Deus, porque na verdade Israel não merecia. Você lembra do domingo passado que falamos, porque os midianitas entraram lá e acabaram com tudo. Porque Israel fez o que era mal perante Deus, mas por causa do clamor do povo, Deus teve misericórdia. Levantou Gideão como cabeça e através de Gideão deu essa grande vitória. Então, em nome de Jesus, que você seja um Gideão na sua casa, para que toda a sua família seja abençoada. Amém? Através de você, porque Deus levanta sempre um. Deus sempre levanta um da casa, e pode ser até o menor da casa, o mais fraco, inexperiente, mas Deus levanta para que através daquele a casa toda seja contemplada, abençoada, iluminada em nome de Jesus. Então nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus. Você vai se colocar como um Gideão perante o Senhor. A sua oração vai ser justamente o toque da trombeta, que eles tocaram a trombeta. Então a sua voz é como o som da trombeta, espiritualmente falando, perante Deus. Que Deus, nesse momento que você começar a orar, a clamar, Ele visite a tua casa, o teu lar, a tua família, e venha fazer uma grande obra. Aquela guerra que você tem enfrentado dentro de casa, aquela batalha, aquela luta, que você diz assim: poxa, eu sozinha dentro de casa, como cristã, para enfrentar isso, para encarar isso. É a mesma coisa de Gideão com 300 homens diante de uma grande multidão, mas ele prevaleceu porque Deus era com ele. Você está revestido de poder do Espírito Santo na tua vida. Então não importa se é só você dentro de casa para encarar tanta coisa, o importante é que Deus está dizendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas
como se fosse apenas um homem. Então creia, se levante e vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, que palavra poderosa. Deus é bom o tempo todo. Deus é com os seus. Deus ele está com seus filhos. Deus ele ajuda seus filhos. Deus ele foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus foi com Gideão. Deus deu vitória para Gideão. O inimigo foi envergonhado, o inimigo foi destruído, e assim também será todo mal que estiver no nosso caminho. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Por isso, eu convido você agora a orar comigo, a apresentar a Deus sua vida, seu lar e sua família. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido Pai, Senhor, eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque no meu coração há uma certeza de que o Senhor, meu Pai, se encontra entre nós. A tua palavra, meu Pai, ela não mudou. O Senhor é o mesmo. Está escrito que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. E é nela que nós nos apegamos, é nela que cremos. E por causa desta crença na tua palavra, temos a convicção de que nós estamos abençoados, de que nós recebemos de ti o livramento, a vitória, o socorro. Senhor, eu não sei exatamente o que cada um aqui está precisando, mas o Senhor é conhecedor de tudo. O Senhor sabe exatamente onde dói, o que incomoda, o que tira a paz, o que perturba. Portanto, pega tudo isso, Pai, e esmaga com o teu poder. Faça desaparecer toda a afronta do inimigo e dê vitória para o teu povo, Senhor. Dê vitória para esta mulher, para este homem, para essa pessoa que está angustiada, triste, amargurada. Levanta o caído, Senhor. Fortalece o fraco. Tira todo o marasmo, toda a moleza, toda a preguiça. Tira, meu Pai, tudo aquilo que tenta paralisar essa vida e faça com que ela prospere, faça com que ela cresça, faça com que ela venha progredir. Pois em nome de Jesus eu profetizo mudança, eu profetizo paz, eu profetizo vitória total sobre a tua vida, teu lar e tua família. Em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, querido e querida. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor, Ele operou neste lugar, de que o Senhor fez na tua vida, através da oração, através da palavra. O Senhor está agindo dentro de você, aí nesse ambiente onde você está. Acredite e receba para a glória de Deus. Tá bom? Quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos os irmãos. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua presença. Que o Senhor continue te livrando, continue te protegendo, que Ele te dê uma noite excepcional, uma noite tranquila, de muita paz, e que o amanhã seja melhor do que hoje. Tá certo? Fique com Deus e que a mão do Todo-Poderoso esteja te protegendo de toda seta, todo olho grande, toda inveja, tudo que não presta, que lançarem contra a tua vida. Tudo isso não vai prosperar, porque maior é aquele que está em nós. Amém? Diga eu recebo. Olha, se cuida e não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Amanhã tem mais, tá bom? Se Deus permitir. Uma boa noite para você. Descansa bem e acorde bem. Forte abraço. Shalom para todos.